Ontem, no primeiro dia útil do ano, o presidente Lula vetou o calendário de execuções de emendas parlamentares, medida que coloca o Executivo e o Legislativo em rota de colisão. O governo conta com a boa relação firmada com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também com o Supremo Tribunal Federal para manter o seu controle na execução de emendas neste ano eleitoral. Ao analisar a lei de diretrizes orçamentárias, Lula vetou a obrigação de o governo reservar dinheiro para as chamadas emendas impositivas em até 30 dias após a divulgação das propostas. E mesmo ainda em recesso parlamentar, deputados e senadores já se articulam para derrubar esse veto presidencial. Em entrevista ao jornal O Globo, o senador Ciro Nogueira disse que atuará para derrotar o governo e manter o calendário de emendas. Abre aspas. Ao impedir que recursos destinados por parlamentares cheguem aos municípios, o governo prejudica diretamente a população, fecha aspas. Já o relator da LDO, o deputado federal Danilo Forte, criticou o veto e também defendeu a derrubada no Congresso. Esse assunto que inaugurou o nosso ano, o veto do presidente Lula à lei de diretrizes orçamentárias. Para que todos entendam, em semanas decisivas no Congresso, em que está pautado algum assunto que o governo quer uma aprovação, como foi, por exemplo, a reforma tributária, como foi a PEC de transição, exatamente no início do ano passado, ou em muitos outros projetos de interesse do governo, a gente viu acontecendo uma destinação de emendas em bilhões, coincidentemente, na semana em que os parlamentares votaram junto com os interesses do Congresso. E aí, na confecção da LDO de 2024, foi colocado um calendário, um cronograma, algumas datas configuradas para o pagamento dessas emendas parlamentares, justamente para se evitar, pelo menos de uma maneira mais nítida, esse toma lá da cá em relação aos assuntos que interessam o governo. E foi aprovado no Congresso Nacional esse calendário, só que, chegando para o presidente da República, ele vetou o calendário. E aí agora há uma grande reação dos congressistas, dos parlamentares, deputados e senadores, o próprio Ciro Nogueira, que a gente deu a manifestação dele, o próprio relator da LDO, dizendo que eles vão trabalhar para derrubar o veto. Renato, você acredita que a gente vai encontrar essa derrubada de veto diante de tudo que a gente está vendo no começo desse ano, tantas dificuldades, a tensão já anunciada pela própria manifestação do Arthur Lira? Eu acredito que esse veto será derrubado sim, porque o corporativismo, ele impera no Poder Legislativo, isso não é de hoje, tá? Se a gente pegar os últimos governos, acho que desde o último governo da Dilma Rousseff, em que ela foi impeachmentada, já naquela época, o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, ele já criava medidas que são chamadas por eles de fortalecimento do Legislativo, que nada mais é do que o Legislativo abocanhar uma fatia maior do orçamento. Ele fez isso com as emendas, chamadas emendas impositivas, onde o governo ele não escolhe quando ele vai pagar essas emendas, ele tem a obrigação com o Legislativo e com os deputados de pagar essas emendas. Isso se fortaleceu no governo do presidente Michel Temer, que era um presidente com uma aprovação muito baixa, principalmente após aquele caso do Joesley, e que também continuou durante o governo Bolsonaro, principalmente após os últimos 2 anos do governo Bolsonaro, onde a aliança dele com o Centrão se fortaleceu mais ainda. O Lula tentou, de alguma maneira, barrar esse calendário, né, o que tiraria dele uma ferramenta discricionária de pagamentos de emenda conforme ele tenha aprovações de seus projetos no Congresso Nacional, mas tudo indica que isso não deve prosperar, porque o corporativismo deve vencer mais uma vez no Congresso Nacional, Kobayashi. O Belucci, você é mais otimista em relação a isso? Eu vejo como, aparentemente, esses abalroamentos, eles são meio que combinados, né? Porque o Congresso, ele tomou uma do governo federal agora, quando ele enviou a medida provisória, reonerando a questão da folha de pagamento, que o Congresso tanto discutiu, né? A reoneração sobre a folha de pagamento, a desoneração, e aí o Haddad e o Lula mandaram uma MP lá para voltar a tributação. E agora tem essa, vamos chamar assim, essa vitória do Congresso, aquela derrota lá, e agora essa vitória. Eu vejo como, aparentemente, uma coisinha meio combinadinha, parece.
até porque estão em recesso, está em fim de ano, precisam pautar a mídia e estar sempre no poder também. Agora, o orçamento ele já está bastante participativo com o Congresso, né? Já existe na prática um semipresidencialismo. O Arthur Lira chegou a dizer recente que ele é a favor do semipresidencialismo, de se discutir, mas que bom, né? Porque seria somente formalizar, porque na prática já é. O Executivo é cada vez mais refém do Congresso e seria necessário, ao meu ver, inclusive, discutir essa questão, porque hoje o presidente ele é bastante protocolar, ele tem o poder de fato, mas o Congresso achaca muito o Poder Executivo, fica muito sem margem de manobra. Aí o Congresso, o Poder Executivo responde com emenda PIX, mais dinheiro, e porque esse dinheiro não chega de fato na população, chegam nessas emendas parlamentares, e umas cenas mais tristes recentes foi o senador o Humberto Costa, né, do PT do Pernambuco, entregando um carro-pipa que teria ido via uma emenda, e o povo reclamando dele, cobrando ele na rede social: você votou contra o marco do saneamento e agora está entregando um caminhão-pipa, que é o sinal assim, do atraso total do nosso Congresso. Ô Felipe, se o Congresso derrubar o veto presidencial, a gente pode considerar uma grande derrota do governo, não é isso? Não acho não, Cuba. Não acho não, eu vou te falar o porquê, né? Eu acho que nesse caso específico o governo tem razão. A formação do orçamento é uma formação complexa, porque envolve tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo. E as emendas parlamentares, eu até defendo aqui publicamente a emenda parlamentar, não sou contra a emenda parlamentar, eu sou contra a forma como ela está sendo implementada no Brasil, mas a emenda parlamentar é algo que está na Constituição Federal e está nas leis infraconstitucionais. Então é algo dado, é algo dado. O que o Poder Legislativo não pode fazer é definir as datas de entrega da emenda parlamentar. Por quê? Porque tudo depende da arrecadação do governo também. Às vezes o governo recebe mais no segundo semestre do que no primeiro. Então, quando o Poder Legislativo ele decide, de certa forma, obrigar o Poder Executivo a entregar todas as emendas parlamentares até o primeiro semestre desse ano, de certa forma ele está usurpando a competência do Poder Executivo. Então, na minha opinião, caso o Congresso ele anule o veto do Lula, com toda certeza o Lula vai até o STF e o STF vai dar ganho de causa ao Poder Executivo, porque é uma clara afronta à separação dos poderes nesse caso. Então, eu acho que o Lula e o governo vai conseguir manter as emendas parlamentares sem o cronograma. Agora, é bom a gente lembrar o seguinte: qual é o objetivo desse cronograma? O objetivo desse cronograma é que esse ano temos eleições municipais e se as emendas forem para os parlamentares até o primeiro semestre desse ano, eles vão poder utilizar e levar o dinheiro para o seu reduto eleitoral, ajudando os seus aliados nas eleições. Então, essa decisão do Congresso é uma decisão casuística também. Tudo bem que a forma como está o presidente da República usar a emenda parlamentar para conseguir a aprovação de medidas que ele apresenta para o Congresso também é uma questão casuística. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que discutir o instrumento da emenda parlamentar, que eu não acho que seja um instrumento ruim, de certa forma. É um instrumento que está sendo mal aplicado, sem transparência alguma. Ô, Ricardo Rous, você concorda com o Felipe nessa análise? Nessa análise eu concordo com o Felipe plenamente. Acho que o legislativo... Aí nós temos um problema de uma parte do nosso legislativo que é ruim, legisla em função própria, legisla em troca de cargos e liberação de emendas parlamentares. Uma relação ruim entre executivo e legislativo já não é de agora, já é antiga, infelizmente. E o legislativo que quer um parlamentarismo, mas dentro de um sistema presidencialista. Está nitidamente usurpando o direito de execução orçamentária do Poder Executivo. E isso é muito ruim para o país. Acho que o Felipe descreveu bem nesse aspecto. Se isso acontecer, a derrubada do veto vai parar no judiciário, provavelmente o judiciário vai dar ganho de causa ao executivo, porque é nítido e é claro o interesse temporal da liberação dessas emendas até o meio do ano, no primeiro semestre, justamente para contemplar a base eleitoral de deputado que tem os seus apadrinhados ou é candidato ou será candidato nas eleições municipais de 2024. É o sistema putréfico que nós temos no Brasil, dessa relação entre legislativo e executivo. Ô Renato, para fechar, eu até acho interessante, convincente, sedutor o argumento de que, poxa, não dá para o Congresso dizer quando é que o governo federal vai pagar uma emenda ou não, porque tem que ver primeiro se arrecadou, se tem dinheiro ou não. O argumento sedutor se não fosse o contexto que a gente tem no Brasil de um déficit em 2023 de 120 bilhões. Não parece que o governo teve a mesma preocupação em 2023 de saber se tem dinheiro para gastar ou não.
Em 2023 gastou sem ter dinheiro. E aí no ano que vem, mês a mês, será que é essa a preocupação do governo federal? De ter responsabilidade fiscal, de saber se vai estar gastando mais do que arrecadou ou não, diante do cenário que a gente viu acontecendo na economia em 2023? Obviamente não. O governo ali ele não quer perder uma ferramenta que ele tem como moeda de troca com o Congresso Nacional, que é a liberação das emendas conforme o envio e aprovação de projetos. Eu só queria trazer um outro ponto aqui, de que por mais que as emendas parlamentares ali tenham leis infraconstitucionais, estejam na Constituição, a gente também pode sim discutir o fim das emendas parlamentares. Tem, inclusive, propostas de emenda à Constituição que pedem o fim das emendas parlamentares por achar que um parlamentar, quando ele utiliza uma emenda parlamentar, ele utiliza aquilo de maneira eleitoreira, a beneficiar o seu reduto eleitoral, a fazer uma obra no local onde ele possui mais votos, e isso não é utilizado de maneira técnica, ou seja, ele não utiliza aquilo de acordo com as necessidades da população, e sim com aquilo que vai lhe trazer maior visibilidade. Além do mais, isso também, essa questão de fazer obras, etc., não é função de um parlamentar. A função do parlamentar é propor leis, discutir, melhorar leis e fiscalizar o Poder Executivo. E a gente vê no Brasil, principalmente, muitos deputados, vereadores, principalmente, que confundem a sua função de legislador, de fiscalizador do Poder Executivo, com a função de executivo, com a função de prefeito, de governador, que é, sim, de fazer obras, de olhar para os seus redutos eleitorais. Então, eu acho que dá para a gente discutir também o fim das emendas parlamentares, Kobayashi.